Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor. Eu sou a Tianinha e estou mais uma vez trazendo algo da parte de Deus, de uma aula maravilhosa na lição dos primários com o tema Deus me ensina a ser sábio. Está no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo do 1 a 15. E 2 Crônicas, capítulo 7. O nosso plano de frequência, vamos para ele. Nós sabemos que quando nós vamos para o plano de frequência, sempre tem um país que nós iremos falar desse país, não é isso? Hoje o país que nós iremos falar será o país do Peru. Eu quero mostrar para vocês a foto. Para poder falar, vou mostrar logo a foto para vocês. Olha só. Machu Picchu. Machu Picchu é um sítio arqueológico localizado no Peru. Reconhecido como uma das maravilhas do mundo moderno. A cidade perdida dos Incas. O Machu Picchu, que significa velha montanha. Foi uma das cidades do chamado Império Inca. O lugar ainda tem boa parte de suas construções originais e permite às visitas desvendar um pouquinho de um povo que guardava um conhecimento muito avançado, especialmente para a época em que lá viveram. O Peru é o país da América do Sul, localizado na costa oeste do subcontinente. Sua capital é a cidade de Lima. Apresenta paisagens naturais muito diversas, que variam entre desertos, montanhas, incluindo as cordilheiras do Andes e a planície amazônica, por onde se estende a floresta amazônica. A nação conta com 33 milhões de habitantes e a economia é baseada no turismo, na exploração de recursos naturais e na instrução de transformação. O idioma. Embora o espanhol seja a língua mais falada no Peru, o Aymara e o Quinchua, duas línguas indígenas que derivam a antigas culturas andinas, além de outras 24 línguas nativas, são oficialmente reconhecidas. Religiões. Cristianismo, 92%. Outras religiões, 8%. E eu achei tão interessante que eu vou mostrar para vocês novamente, minha gente. Olha para aqui. Que interessante. Mas vai ficar aqui embaixo, viu? Para vocês imprimir. Nós vamos falar sobre Salomão. Aí você vai falar, professor, para as crianças, vocês lembram a lição passada? Vai repassar a lição para que as crianças lembrem. Ele vai dizer, lembro. Como era o nome dos reis? Aí vai dizer, Saul, Davi. Qual a diferença entre os dois? Aí as crianças vão lembrar. Que tem a ver com o coração, não é isso? Vamos para a palavra do mestre. Salomão foi um dos homens mais sábios e bem-sucedido de toda a história. Isto porque, entre a abundância de riqueza, eles buscou a maior de todas elas, a sabedoria. A sabedoria de Deus ele buscou. E um destaque do seu reinado foi a construção do glorioso templo. Eu fiz até aqui para vocês, minha gente, ó. Eu fiz em EVA, o templo, mas tem para vocês imprimir. Vou deixar para vocês imprimir. Ó. Peguei, até risquei, foi até em papel, ó, para vocês verem. Para fazer o batente, eu tive que recortar para deixar o batente, né? Para mostrar para as crianças, né? Um destaque de seu reinado foi a construção do glorioso templo do Senhor. Apesar de a intenção ter partido de Davi, que era Davi que queria fazer. Porém, Deus disse que não, porque Davi tinha sujado suas mãos com morte, né? E Deus queria uma coisa santa, de uma pessoa com coração puro. E tinha que ser o filho
de Davi. O filho Davi era o rei muito segundo o coração de Deus, né? Davi tinha essa humildade. Se ele errasse, mas ele reconheceria o erro dele, pediria perdão e o Senhor estava pronto a perdoar. Já o Saul não era assim. E por isso que ele era segundo o coração de Deus. E ele precisava usar o seu filho. E foi um reinado muito glorioso do seu filho até certo ponto. Agora, o objetivo desta lição, que o aluno entenda que a sabedoria da palavra de Deus é o tesouro mais valioso, pois quem a pratica tem uma vida feliz e abençoada. Quem pratica o quê? A palavra de Deus. Você pode levar uma Bíblia, assim que eu fiz, assim, essa Bíblia. Mas você pode utilizar, para as crianças utilizar sempre a Bíblia, para elas terem sede da palavra de Deus, de abrir a palavra de Deus. E o ponto central da nossa lição. A Bíblia é a fonte da sabedoria para uma vida feliz e abençoada. Glória a Deus por isso, professor. Que a palavra de Deus possa estar dentro dos nossos corações. Você vai entregar para suas crianças. Eu tenho essa cartolina aqui, ó. Aí eu tenho esse pedaço de cartolina, vou mostrar para vocês. Eu tenho mais ali, mas eu quero mostrar. Você pode cortar como se fosse barrinhas de ouro e entregue para eles escrever o para memorizar. Que é assim, ó. Feliz a pessoa que acha a sabedoria, pois isto é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Provérbio, capítulo 3, versículo 13 e o 14. Aí você pede para as crianças escrever, para as crianças reler de novo, para memorizar. Feliz a pessoa que acha sabedoria, por isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Feliz a pessoa que acha sabedoria, pois é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Provérbio capítulo 3, versículo 13 e 14, né? E a criança vai memorizar. A gente, para memorizar, fica um pouco difícil, mas a mente da criança está mais suave, não tem tanto problema, né? A gente tem muita coisa para memorizar, a criança não. A criança pegou, já vai memorizando. A mente está limpa, né? Não está tanta coisa, preocupações do dia a dia. Aí é bom para que elas cresçam já, porque a gente muitas vezes, professor, tem versículos na mente que a gente não esquece, porque a gente aprendeu quando era pequenininho, né? Aí você vai mandar eles escrever no pedacinho de cartolina, cada um vai ficar com ouro, porque é como se fosse... A Bíblia é a palavra de Deus, ela é mais especial, vale mais do que o ouro, né? Então você manda ela escrever, mostra assim para as crianças, ó. A cartolina, essa cartolina eu comprei, né? Aí pronto. Passar para as crianças. A sabedoria é a capacidade de entender e praticar as revelações divinas. Por isso, quem tem sabedoria tem o maior de todos os tesouros do mundo. Porque entender e obedecer ao que o Senhor nos revela nos leva à verdadeira felicidade. E aonde podemos encontrar a revelação de Deus, né? Aonde nós poderemos encontrar a revelação de Deus, a não ser na Bíblia Sagrada. É através dela que nós nos fortalecemos. É através da palavra de Deus que nós temos uma riqueza para oferecer às crianças, para dar o melhor para as nossas crianças. Então você vai ler a história, vai passar a história de Salomão, vai contar que Davi, né, Saul se passou pela desobediência, aí quem assumiu foi Davi, mas Davi morreu. Então quem assumiu foi seu filho Salomão, aquele filho que Davi teve com Betseba, né? E era um menino íntegro. Ele viu seu pai falando da palavra de Deus, ele foi crescendo em ouvir a palavra de Deus no seu coração. Ele foi observando o seu pai, né? Ainda bem que foi nas qualidades boas. Porém, a gente sabe que tem um tempo que ele
casou-se, ele casou com mulheres que não eram da mesma denominação, religião dele, foi para outros que adoravam outros deuses e ali ele se desequilibrou. Mas vamos para a nossa lição, né? A nossa aula, ela fala sobre um homem sábio, que Salomão cresceu observando os ensinamentos do seu pai, Davi. Desde muito novo, Salomão aprendeu a amar e a obedecer à lei de Deus. Quando Davi morreu, Salomão era muito jovem e estava muito preocupado em saber como governar com justiça um povo tão numeroso. Mas Deus, certa noite, falou com ele e perguntou o que ele queria. Ele disse sabedoria. Então, que nós possamos levar essa lição para as crianças com a sabedoria do alto. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, como levar para nossas crianças a palavra do Senhor. E ali, Salomão, ele foi um rei ungido por Deus. Eu vou ler aqui algumas partes que eu grifei, porque eu gosto muito quando eu grifo assim, porque eu tenho algo para falar. Dessa parte que eu achei linda. Ele falou para Deus que Deus sempre teve um amor muito grande pelo seu pai, Davi. Então, ele queria honrar o sonho de Davi, que era fazer o templo. Como Salomão sabia que o seu pai queria reconstruir o templo, então ele fez o templo de Salomão. Há uma riqueza, uma ricaria, o templo ficou muito lindo, né? E ele viu que como Deus também amava muito a Davi, ele disse, então eu vou honrar o que meu pai sonhou e não pôde fazer, eu vou fazer. E ele reconstruiu o templo. E ficou um templo muito bonito. Mas eu grifei aqui outra coisa, professor, que me chamou a atenção. Ele disse que queria sabedoria. Então Deus disse para ele, darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, e nem terá depois. Olha, Deus foi bem claro. Deu só a ele. Só. Então ele fez ali aquele templo, adorou ao Senhor, foi uma festa maravilhosa, 7 dias de festa adorando ao Senhor, exaltando. Salomão, um homem cheio da presença de Deus, né? Ele compôs 3.000 provérbios e ele entendia muito de planta. Ele era um homem de uma sabedoria tremenda, né? E ali Deus começou a dar orientação a ele e ele foi, chamou o povo, juntou o povo e levantaram e reconstruíram o templo. E fizeram um templo para adorar o Senhor. Ele, por sua sabedoria, ele ficou muito famoso. Vinha gente de outros lugares para ver o rei Salomão, né? Ele não se deixou se soberbecer pela vaidade, né? Porque o povo vinha de fora olhar ele. O problema de Salomão foi casar com mulheres que não era da linhagem dele. Foi quando ele se afastou. Por quê? Porque a mulher servia a outros deuses, né? São experiências da vida que muitas vezes nós passamos um sofrimento pelas nossas desobediências. Mas eu tenho também algo para vocês vão ler essa lição, é uma lição muito boa, vai falar para as crianças, né, professor? Não vai deixar de ler a lição. Eu grifei a minha lição todinha aqui, né? Eu não vou passar para vocês porque eu sei que vocês já leram a lição, né? Estão estudando essa lição para isso, sobre a sabedoria, vocês vão fazer dinâmicas, mas eu trouxe algo aqui para vocês. Eu trouxe algo aqui para vocês para mostrar lições que podemos aprender com a vida de Salomão. Primeira lição, sabedoria e discernimento. Salomão é conhecido por sua sabedoria, especialmente por sua capacidade de discernir entre o certo e o errado. Uma lição importante e valorosa é a sabedoria, é buscar o entendimento para que nós possamos sair de alguma situação. Outra, a integridade e a justiça. Durante o seu reinado, Salomão era conhecido por sua justiça e integridade. Ele julgava com imparcialidade e buscava o bem do povo. E buscava o bem, a estar com todo o povo, com seu povo. Que coisa linda, né? Terceira, humildade.
Humildade. Apesar de sua sabedoria e riqueza, Salomão demonstrou humildade ao reconhecer a sua dependência de Deus. Ele sabia que ele só tinha sabedoria porque vinha de Deus. Então, o que nos chama a atenção, o que nós podemos, professor, aprender com esse grande homem, é que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Sem a dependência do Senhor, nós não somos nada. Fale para as crianças que nós somos dependentes de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem criança que está ali na EBD, mas às vezes ele se sente melhor do que o outro, né? E ele tem que entender que às vezes o coleguinha está ali, o coleguinha está simplesinho, porque ele só tem aquela roupinha, porque ele só tem aquele calçado. Salomão era rico, mas ele estava entre o povo. A humildade dele. Mostre que nós, como cristãos, temos que ter humildade. Se dar com todos, com todas as pessoas. Independente se ela seja de uma classe bem humilde, nós estamos ali junto com ele. Se ele for daquela classe que tenha condições e queira estar conosco, nós também estaremos com eles. Mas humildade sempre, sempre, humildade sempre. Até no nosso meio, professores, devemos ter humildade um para com os outros. Porque às vezes porque o professor estudou mais, sabe mais, é formado, e muitas vezes não dá valor àquele professor que não sabe se expressar, que não sabe falar palavras. Eu mesmo tenho dificuldade em certas palavras, né? Aí, porque outro professor eu posso saber melhor do que o outro, não. A gente tem que saber que tudo vem do Senhor. Que nós estamos aqui com um propósito de fazer a obra de Deus, estudar, se esforçar, dar o melhor da gente, mas sabendo que tudo é dele, né? E quando a gente quer se mostrar mais para os outros, que a gente sabe falar melhor, aí o Senhor vai dizer, nem assim não, viu? Eu é que estou no comando da sua vida. Tenha mais humildade, né? E essa lição veio para nos ensinar mais um pouco de humildade. Administração sábia dos recursos. Salomão foi o administrador eficaz dos recursos do seu reino. Ele construiu o templo de Jerusalém e desenvolveu relações comerciais prósperas. Olha que coisa linda! Relações comerciais e prósperas. Isso destaca a importância de uma gestão sábia e responsável dos recursos que nos são confiados. Então, ele administrou com sabedoria, porque Deus deu a ele essa sabedoria para ele ser um bom administrador. O que é que nós aprendemos hoje, professor? A sermos bom administrador, a administrar a aula do Senhor, passar o que nós temos para nossas crianças, para que elas saiam sabendo que a sabedoria de Deus é muito importante e que a palavra de Deus é mais pura do que o ouro, é mais preciosa do que toda a riqueza que existe no mundo, porque ela vai nos ensinar e vai nos dar vida, dar força, nos ensinar a crescer cada dia mais em conhecimento e sabedoria. Outra coisa que nós podemos e devemos aprender é o cuidado com as influências negativas. Aqui está nos ensinando por um motivo. Apesar de sua sabedoria, Salomão permitiu que a influência negativa o desviasse da adoração exclusiva a Deus. Então, nós aprendemos com Salomão como cuidar com as influências negativas que vêm para nós. Veja só o que aconteceu. Sua multiplicidade de esposas estrangeiras levou à introdução de ídolos e práticas religiosas corruptas em Israel. Isso nos lembra da importância de permanecer vigilante contra as influências prejudiciais em nossas vidas. Salomão foi um homem sábio, mas se deixou ser conduzido pelas suas esposas que não tinham temor de Deus. Então, o que eu quero trazer aqui para nós, professor, que nós tenhamos cuidado a não sermos levados por outras pessoas
que se dizem ser amigos, mas está desviando dos caminhos do Senhor, nos levando a desviar o nosso coração para as coisas erradas. Muitas vezes, nós estamos dentro da igreja, fazendo a obra de Deus, mas estamos dando ouvido a outras pessoas que não estão fazendo a obra com excelência, como Deus lhe chamou. E quando damos o ouvido a alguém que está nos conduzindo às coisas erradas, nós estamos compartilhando também do pecado. Estamos compartilhando também das idolatrias, porque idolatria é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E a partir do momento que ele se viu no meio das suas esposas, as mulheres servindo outros deuses, ele caiu. Então que nós tenhamos cuidado com as nossas amizades, com as pessoas que estamos colocando dentro da nossa casa. Nós tenhamos cuidado, professor. Porque nós somos chamados para levar a palavra para as crianças. E nós não podemos chegar contaminado. Nós temos que chegar cheio de bênção, abençoado por Deus. Outra coisa que devemos aprender também: as consequências das decisões. As ações de Salomão tiveram consequências tanto positivas como negativas. Seu reinado foi marcado por prosperidade, mas também pela divisão do reino após a sua morte. Isso destaca a importância de considerar a consequência das nossas decisões e agir com sabedoria ao longo prazo. Então, professor, sabe aquela criança que está ali observando você falar? Está se espelhando em você. E nós, como espelho da criança, devemos ter cuidado, porque ela se espelha em nós. E quando ela se espelha em nós, a responsabilidade é muito grande de levarmos ao coração da criança o que Deus está nos dando para aquele coraçãozinho que precisa. Então, quando você chegar na sua sala no domingo, abrace a sua criança, diga para ele o quanto Jesus o ama, o quanto Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Dê aquela força à criança, porque muitas vezes a criança vem de casa, vem dilacerada, com algum problema, com algum processo. Quando a gente pede as orações, a gente percebe, cada uma tem um pedido de oração. Então, professor, fale sobre Salomão. Explique tudo sobre a sabedoria, como é bom ser sábio. Cuidado quando você tiver com as suas brincadeiras. Explique sobre brincadeiras de mau gosto, que tem brincadeira que é ruim, que machuca, que ele tenha sabedoria até na hora de brincar com seus coleguinhas. E eu sei que Deus vai lhe inspirar nessa lição. Hoje eu não trouxe dinâmica, mas eu estou falando para você, professor. Você é o espelho do seu aluno. Então você pode até pegar o quê? Um espelho e mostrar para a criança quem é você. Ele vai olhar. Como você é com seus coleguinhas. Aí você pode fazer perguntas e para ele, diga, não precisa você responder, você vai ficar pensando. O que você tem feito com os seus colegas quando você está brincando? Você é espelho. O que vocês veem em mim? Aí eles vão dizer. Pergunte para as crianças, o que vocês veem em mim, criança? Ó, tia, a senhora tem um cabelo preto, ó, tia, a senhora tem um cabelo cacheado, tem um cabelo... Vai dizer, seus olhos são grandinhos, são pequenos, sim. E como exemplo, o que é que vocês querem aprender assim de mim? O que é que eu ensino para vocês? Vocês acham bom ou não? Perguntem às crianças, o que vocês acham da tia ou do tio, né? Vocês gostam que eu esteja aqui falando para vocês do amor de Deus? E ali a criança vai dizer. Vai ser sincero e vai lhe dizer. Então, Salomão, as pessoas olhavam Salomão. Então, a partir do momento que ele começou a cair pela idolatria dos ídolos das suas esposas, a nação foi... Então, a gente tem que ter o cuidado de levar nossas crianças à palavra de Deus, de pregar o Cristo crucificado, de falar o amor de Deus para as crianças. Que Salomão ele foi abençoado por Deus de uma forma especial. Se ele não tivesse ido atrás das mulheres de outros países, tivesse com mulheres da sua linhagem, ele não tinha entrado por um caminho diferente. Mas fica a lição para nós termos o cuidado e vigiar, né? Porque a gente sabe que nós somos tentados todos os dias.
Mas o Senhor é aquele que está conosco todos os momentos do dia no força. Então, a gente tem que estar pedindo ao Senhor força. Eu vou mostrar para vocês agora esse que eu fiz. Foi simples, minha gente. Eu risquei isso com giz pastel, ó. A porta eu ainda deixei assim descolado para mostrar para vocês. Eu risquei o giz pastel aqui, coloquei EVA brilhoso, coloquei EVA marrom, fiz com ele branco, ó. Templo de Salomão, tá vendo? Vocês mostram as crianças. Aqui você pode querer colocar Salomão, você pode colocar até um rei saindo aqui. A criatividade vai sair de vocês. Eu estou só passando assim. Vocês podem colocar Salomão aqui, explicar que ele construiu o templo. Ó. Vendo? E que Deus abençoe vocês. Na próxima lição teremos mais algo importante de Deus. Vou ver se eu trago dinâmicas para você passar para as crianças. Deus me ensina sobre os profetas. É a lição 7. E que Deus abençoe vocês. Olha, não esqueça de, junto com seus alunos, fazer as atividades da lição. Tá certo? A atividade da lição é muito bom. Aí você vai fazer a 1, 2 e a 3, mas você não vai pegar na mão deles, eles vão fazer. Tem uns que são pequenininhos e ainda não sabem fazer, mas você vai ensinando. Olha, faça assim. Depois você faz a pergunta geral e dá o visto, porque as crianças gostam quando tem o visto da professora ou do professor. É muito importante. Que Deus abençoe vocês. Tchau, até a próxima.